seguidores, amigos da RDK, todos bem? Estamos chegando pertinho do fim do mês de novembro, mais um ano que se passa e nós estamos com mais um espaço das segundas-feiras do Resenha com Helena Bassetti, que recebe personalidades de esporte, de todas as modalidades. Eles vêm aqui contar as nuances, as conquistas, tudo que se faz no Vale, que tem muita coisa para ser aproveitada, muitos talentos. Quero agradecer Black Sistema de Seguranças e Cascata Supermercado por nos proporcionar esse espaço, apoiando o Resenha e a RDK Comunicações. Hoje, com muito prazer, a gente recebe pela segunda vez já o Minoru Otsuka, viu? Ó, como aprendi, ele me ensinou aqui a falar o nome dele. Prazer muito grande. Ele é um expert da ginástica e conseguiu fazer com que o Vale do Taquari se destacasse nesse esporte e que todo mundo olhasse para cá. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, obrigado RDK por sempre estar ajudando a divulgar as modalidades, né? Podendo chegar a pessoas que às vezes, né, nem poderiam estar sabendo das coisas que a gente faz, né? E do quanto a gente realmente consegue movimentar a região com muito esporte, com muita saúde, enfim, né? Muito destaque aí. Vamos fazer o seguinte, Minoru, como a internet é muito dinâmica, conta um pouquinho quem você é, porque muita gente... Quanto tempo faz que você veio? Foi bem no comecinho, né? Eu cheguei aqui no Vale do Taquari em 2007. Então já faz alguns anos aí já que eu estou aqui na região. Isso. E sempre trabalhando com ginástica. Então a ginástica de trampolim veio na minha vida desde quando eu era pequeno. Então eu fui atleta, por incrível que pareça, sim, eu fui atleta de ginástica de trampolim. E vim para o Rio Grande do Sul em 2002. Na época eu fui convidado para ser atleta da UBRA. Enfim, aí, então 2002 até 2006 eu fui atleta da UBRA, representei o estado do Rio Grande do Sul, né, em algumas competições, trouxe a primeira medalha a nível nacional para o Rio Grande do Sul, pela UBRA, e então em 2007 surgiu o convite para vir trabalhar na Univates e desenvolver a ginástica no complexo esportivo, enfim, né, essa grande potência que está aí na região já faz muitos anos, né. E então fiquei na Univates até 2020, final de 2020, no ano, né, que a gente teve a pandemia, e 2021 então eu segui meus próprios passos para conseguir abrir o meu centro de treinamento, que é o C3, né, Centro de Treinamento e Saúde, aqui em Lajeado. Fica no bairro Carneiros, né? Isso, fica no bairro Carneiros, então a gente oferece a prática da ginástica, claro, né, que é o meu chão, o meu principal foco esportivo, e nós também temos a calistenia, que é uma outra prática esportiva muito interessante, o qual tem atraído muitas pessoas na região e está sendo realmente um sucesso, então tá bem legal o espaço. Eu esqueci de apresentar que nós temos o Elton e a Giovana nos bastidores. O Elton sempre colabora com perguntas, ele é do ramo também, né, seu Elton? Eu sou curioso, ele falou. Pois é, eu sabia, eu apresentei ele porque eu já sabia que ele ia pedir para te dizer que é e como funciona a calistenia. A calistenia, na verdade, ele é um treinamento físico, um treinamento corporal, basicamente utilizando o peso do próprio corpo, né, para fazer os exercícios e os elementos específicos. Então, a ginástica ela acaba caindo muito bem, porque a grande maioria dos elementos de preparação física de atletas de ginástica de alto rendimento, ele é muito parecido com os elementos que são realizados na calistenia, né? Então, existem elementos alvos que precisam ser feitos na calistenia e esse processo para conseguir executar esse elemento, ele é a preparação que se faz, né, enfim, corporal para alcançar estes exercícios. Então, um exemplo, vou dizer simples, mas simplesmente você se pendurar na barra e conseguir fazer uma subida nela completa, né? Não é só puxar com o queixinho em cima, você se puxa e sobe em cima dela, né? A gente chama de bar muscle up, né?
E toda a preparação de corporal, de primeiras puxadas, primeiro preensão manual de fazer pegada na barra, isso tudo, toda essa preparação é o que leva as pessoas a ficarem fortes nesse processo e conseguir executar esses elementos que são específicos da calistenia, né? O mais interessante é que a gente precisa de barras, argolas e o conhecimento técnico específico para conseguir realizar esse treinamento. E a gente tem tido respostas muito positivas com a calistenia, né? Porque... Pois é, era justamente isso que eu ia pedir. Quem pode fazer um exercício e quais os benefícios Sim. que ele traz? Nós ficamos bem curiosos, né, a calistenia ela é para todos, tá? Apesar de alguns elementos serem realmente muito difíceis de ser executados, ela é para todos. Então, qualquer atividade realizada ali dentro, né, ou exercício realizado ali dentro, existem progressões para realizar. Então, uma pessoa não vai conseguir fazer uma barra, né? Vamos supor, uma pessoa que chegou hoje lá, ela não vai ter força suficiente no membro superior para conseguir fazer uma puxada na barra. Mas a gente pode utilizar outros artifícios para ajudar ele a conseguir realizar esse movimento, como colocar um elástico, né? Aqueles elásticos mais grossos, né, que coloca lá na ponta do pé e tenta fazer a puxada, ou mesmo colocando um caixote mais alto, onde a própria pessoa ajuda com os pés, claro que não toda a força com os membros inferiores, mas ele já vai dosando e vai colocando um pouquinho mais de força no braço, né? O mais interessante desse processo todo é que realmente ele é para todos, então a gente consegue até para aquelas pessoas que já levantam peso, para alguns a gente coloca pesos adicionais, 20, 30, 40, 50 quilos a mais do que o próprio peso e fazem as puxadas, né? Enfim, o mais interessante é que muitas pessoas procuram o corpo, né? Aquele corpo ideal, aquele corpo atlético, e eles então, eles mergulham nas atividades para conseguir, né, atingir aquele corpo. E a calistenia é muito interessante, assim como a ginástica, porque a ginástica é um esporte de alto rendimento, os atletas precisam fazer os exercícios, mas a calistenia ela vem nessa mesma direção. Os atletas, ou as pessoas que fazem calistenia, elas buscam conseguir fazer aqueles exercícios. E o resultado de tentar fazer aqueles exercícios, né, a prática contínua, leva ele a ter aquele corpo saudável. Então a busca é um pouco diferente. Muitos vão por conta do corpo e ali não, ali é por conta da atividade, a pessoa automaticamente acaba ficando realmente com um corpo muito atlético, forte, bonito, estético. Né? E o que a calistenia, por exemplo, faz de benefício para uma pessoa, eu fiquei curiosa agora, Sim. mais pesadinha, mais fofinha, Sim. Né? Como eu. O processo natural fisiológico do ser humano ele é perder a força no decorrer da sua vida. Então, quando mais velho as pessoas vão ficando, menos força ela vai tendo, né? Porque isso é um processo fisiológico, não adianta, não vai ter ninguém que vai mudar esse processo, né? A gente só consegue tentar diminuir essa curva, que ela é muito forte, com as atividades físicas, os exercícios físicos, né? Então, uma pessoa que é atlética, ela vai ganhando força na fase da vida onde ela ainda pode ter o potencial e ganho de força. Na fase descendente, o dela vai demorar mais, porque ela era mais forte, então no processo dela, né, no decorrer do envelhecer, ela vai perdendo, essa curva, ela não é tão forte, né, ela consegue se permanecer por um tempo maior. E a calistenia é exatamente isso, a gente tem visto onde as pessoas, e lá a gente tem uma senhora de 83 anos, Nossa. A dona Annelise, ela se pendura na barra e ela faz a descida da barra, ela não se puxa, mas ela se fica penduradinha assim, ó, sem peso nenhum, sem nada, né? E ela só vai descendo bem controlado, que a gente chama de um exercício excêntrico, né? Então, é exatamente isso, a gente consegue proporcionar para as pessoas o ganho de força, porque esse é o principal objetivo da calistenia, então um ganho de força, e esse ganho de força possibilita com que a pessoa, né, no decorrer da sua vida, ela tenha uma melhora na sua qualidade de vida, e a melhora da qualidade de vida é fazer a funcionalidade que o corpo tem que exercer, como pegar objetos, alcançar objetos mais altos, enfim, se pendurar, se levantar e sentar com muita... Exatamente. Porque eu sou leiga, mas eu gosto muito de me formar, então tem uma frente que diz que tu estando bem,
A parte muscular é uma coisa muito importante para tu envelhecer bem em todos os sentidos, até para a mente. Faz parte melhora tudo, né? Ajuda para tudo, né? Isso confere? Desculpe, quer responder primeiro? Porque assim, ó, tu falaste de braços, tu mexe com todo o corpo, e como é que tu mexe com as pernas? O membro inferior é através de saltos, né? Então a gente executa saltos sobre o caixote, sim, também se faz agachamentos, né? O grande atleta, ele se vira e bota os pés lá e se puxa, né? Exatamente. Né? Eu vou dizer que a barra fixa e a argola da ginástica artística, então a argola do Arthur Zanetti, onde todo mundo conhece, a barra fixa também muito conhecida pelo Arthur Nori, esses dois aparelhos são os dois aparelhos assim que mais representam a calistenia, né? Por questões de se pendurar nesses objetos, né? Nesses aparelhos, enfim, e conseguir fazer as elevações. Mas o membro inferior ele também é muito importante, porque para você manter algumas posições, você precisa ter o membro inferior muito forte, né? Então são posições estáticas que você precisa ficar, né, no aparelho, onde você precisa ter essa contração desses grupos musculares, principalmente dos membros inferiores, para que eles se mantenham na posição. Então o membro inferior também é muito trabalhado nesse nosso espaço, né? E, enfim, então é um equilíbrio corporal muito grande. Então a gente fica bem feliz Só em traz proporcionar. benefícios. Exatamente. Como o esporte, aliás, eu sempre repito aqui, né, gente, não tem nada de ruim no esporte. Né? É verdade. E assim, hoje a gente tem ficado cada vez mais feliz porque muitos médicos, que na verdade a gente nem tem o contato, já estão recomendando o nosso espaço para as pessoas. Então a gente acaba se surpreendendo na hora, tal médico indicou vocês. Mas a gente, puxa, eu não conheço esse médico, não. Mas realmente pela repercussão que tem acontecido na comunidade, né, e de muitos retornos positivos das pessoas que têm frequentado o nosso espaço, ele tem levado a esse retorno. E assim, pode completar, desculpa. Sim, tem levado esse retorno positivo dos profissionais de saúde que trabalham aqui na região, enfim. E ele é indicado tanto para alguém que envelheceu sem fazer e quer recuperar, tanto para a pessoa que vai começar e já vai ganhar essa qualidade de vida. Isso é muito interessante. Exatamente. A gente sempre fala, a calistenia, a ginástica, ela é para todos, né? Tanto é que o nosso público, a gente não tem um público, um nicho, né? O nosso público, ele começa ali a partir dos 3 anos de idade, com os baby gym, que a a gente chama, né? Fazendo ginástica. Tem 3 anos. Isso, 3 anos fazendo ginástica, e vai até as pessoas que respiram e querem ir lá experimentar. 80 aí? 83. Por falta de tempo, qual é o mínimo que seria necessário frequentar a tua academia? A gente sempre orienta a iniciar, para quem está iniciando e não estava com nenhuma atividade, pelo menos 2 vezes por semana, né? Mas as pessoas que já praticam atividade, ela precisa no mínimo 3 vezes por semana. Mas o tempo? As atividades. Quanto tempo? A 45, uma hora? A atividade de calistenia e a ginástica dura em torno de 1 hora e 15 minutos. Correto, seria isso. Exatamente. Até porque as pessoas, eu estou falando isso, que a pessoa tem, tá todo mundo com falta de tempo. Todo mundo corre, né? Exato. O nosso grande potencial da calistenia é que não tem um horário fixo e pré-determinado, diferente da nossa ginástica, que são as turmas fechadas e horários fixos. Então, com criança, a gente trabalha, né? E até com adulto, a gente tem turmas de adultos, mas eles são os dias e horários fechados. Então, vou dar um exemplo. A turma de adultos que treina comigo às terças e quintas de noite é das 19h30 às 20h45. Então, 1 hora e 15 de atividade somente nas terças e quintas, tá? Isso acontece de noite. Mas para quem pratica a calistenia, porque a gente trabalha realmente em grupo, nós temos diversos horários no dia, 6 da manhã, 7 horas da manhã, meio-dia, 1h30, 5 horas da tarde, enfim, vários horários, onde as pessoas podem fazer o seu check-in a sua escolha, e vir praticar conforme a sua demanda. Eu vou já interromper, que o Elton nos avisou que os primeiros 15 minutos desse bate-papo muito bacana estão se encerrando. Nós já voltamos para o segundo tempo.